Chega mais, nação. Vamos ver aqui um trecho do F-Show e todos os seus integrantes. Bubu, Pedro Ivo, Capita e vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. É simples, é só clicar no botão abaixo, vermelho, e já está inscrito. Ative o sininho e meta o dedo no like. O dedo no like é de graça e não dói e ajuda a gente pra caramba a elevar o canal. Compartilha, comenta e vamos ver o empate do Flamengo no Equador contra a LDU. Crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, link está na descrição. Vamos lá conferir. Grande Bubu, rei da fumaça. Um abraço especial. Deixa eu mandar um abraço aqui, Gabriel Pensador e Marcelo D2. O D2 é Flamengo, hein? Conheceu o D2? Pensador também muito. O Marcelo D2? Gabriel Pensador é muito Flamengo. Sim, É mesmo? Isso é um Flamengo. O D2? Todo mundo é, né, Capita? Você decorou a música do Cachimbo? Que é isso? Ó, o Flamengo ontem foi 0x0. Ah, rolando Natália. na pressão. Natália, cuidado. É bom, Por hein? exemplo, ontem o Mengão, o Capita, você jogou na Depois eu altitude. dei uma chegada nele numa brincadeira. É mesmo? Você... Mas tu não é de bater muito não, né, Capita? Não chega muito duro não, né? Já o Capita vai contar quando chegou. Vamos lá. E o D2 estava jogando no A ataque? gente fez um evento aí, ele no ataque aí. Ele na ponta, né? Ó, o 0x0, LDU. Ele na ponta. Ele na ponta. Eu fui Capita queimando Ele tudo. na ali, ó. ponta deu de lateral. Vai, vamos lá, 0x0 Flamengo e LDU. Você já jogou na altitude, foi um bom resultado, Capita? 2x0 Corinthians. Não, a gente tá falando do Flamengo agora. Não, Eu perguntei se eu já joguei na altitude. Você ganhou, né? Ah, isso é. Então, mas 0x0 Mas o foi um bom resultado Flamengo, ontem? pro Flamengo, se você olhar para esse resultado lá no início, assim, no planejamento, seria um bom resultado. Agora, com a derrota do Flamengo no Maracanã, enfim, talvez o Flamengo pudesse... eu acho, Edu, que o Flamengo faltou um pouquinho de atitude pro Flamengo nesse jogo. Eu acho que a LDU, ela deu espaço para o Flamengo, ela não marcou sob pressão, ela não incomodou muito o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. E o Flamengo teve algumas possibilidades para esse gol aí, né? Foi um gol anulado por impedimento. Eu acho que o Flamengo, assim, a LDU é um time que tecnicamente tem seus problemas. Eu acho que o Flamengo, mesmo com a altitude, o Flamengo com um pouquinho mais de intensidade, com um pouquinho mais de atitude, poderia até ter vencido a partida. Mas com relação ao resultado, né? Eu acho que é um resultado que é um ponto importante para o Flamengo aí no objetivo de classificação. A gente olhou para um Flamengo que poderia pontuar muito, que poderia ter uma pontuação ali no chaveamento geral, que colocasse de repente na primeira colocação ali na pontuação geral da Libertadores, mas acho que isso ficou um pouco mais complicado para o Flamengo agora. Ô, Nath, sabe o que? A gente vai pôr a classificação já, mas o resultado do Flamengo agora, o Mengão não pode mais vacilar. Ele tem que ganhar todas. Ah, tem 2 jogos em casa. É isso. Mas não Um pode empate- vacilar empate com mais. Central Córdoba, pensando em classificação, ainda dá uma boa chance. Olha lá, 5 pontos LDU, Central Córdoba. Aí que nesse mas jogo não do pode Central perder do Córdoba Central Córdoba. Mas, Se o Pedro, perder, aí mas tá. o Pedro ontem falou uma Exatamente. coisa importante. O empate contra a LDU segurava a pontuação. Isso. A LDU não disparou. É isso. Mas Central pode ir a 7 pontos. O Flamengo viajou pro O Central Flamengo pode ir a 5, Central a 5. O Tátira não vai pegar na próxima rodada. Aí você pode ter na próxima rodada ele deu com 8, Flamengo e Central Córdoba com 5 e o Flamengo jogando 2 em casa. E hoje tem jogo hoje, Central Córdoba e Tátira, não é isso? Tá se enfrentando essa... Hoje não, amanhã. Isso que eu ia falar, hoje não. 7 da noite. Então, o Central Córdoba pode ir para 7 pontos. Se o Flamengo perder na Argentina, aí a coisa complica. Porque todo mundo deve bater no Táchira, vai fazer uma pontuação total, então a disputa fica entre esses 3. Então se o Flamengo perde todos os pontos pro Central Córdoba, o Central empate Córdoba já não é já se dos classifica, melhores, entendeu? né? Ele já pula pra 10 ali, não pega mais. E a LDU pode até chegar no jogo no Maracanã já classificada também, fazendo os pontos lá dela contra o Táchira. Então não pode perder de jeito nenhum o jogo contra o CC. Vamos ouvir agora, tem gente que perde. Já Bubu. ia- Tem gente que tem que jogar Eu físico ainda pra acho, vencer. eu ainda acho. Tem um confronto direto no meio do caminho, LDU e Central Córdoba de última rodada, que alguém não vai pontuar. Então os você acha que dois não é pra podem ficar tão não desesperado, mas sinal de alerta ligado? Não. Não, o sinal de alerta ligado vai estar até o final da primeira fase por conta da derrota para o Central Córdoba em casa. O problema ontem não foi... O problema da Libertadores não é o empate de ontem. O Flamengo ontem, inclusive, ele lamenta não ter vencido. Porque é um passe que sai um pouco mais esticado, é a última bola que não funciona, é o cansaço que bate.
O papo ontem aqui era o Flamengo tinha que se defender, tinha que segurar, era altitude. A gente termina o jogo falando, o Flamengo podia ter vencido, finalizasse melhor. Teve um lance muito bonito do Luiz Araújo, é tomada de decisão ali, tentou bater por cima, se ele escolhe um canto, não sei se o goleiro pegaria, se fazia um gol, Arrascaeta no primeiro tempo. O Flamengo teve volume até, não foi aquele volume de Maracanã de posição. O Flamengo teve chance para vencer, empatar na altitude, sem sofrer. O Flamengo não sofreu ontem. A LDU não foi uma ameaça, o Flamengo tirou no finalzinho do jogo. Isso é bom. O problema é que você está com 4 pontos e perdeu para o Central Córdoba em casa. Só que esse Central Córdoba, que todo mundo tirou para piada em algum momento, não pode perder em casa, a gente está falando que talvez ele seja primeiro do grupo. Então, assim, eu não acho que a situação do Flamengo é a pior possível, de esperar. Lembra do Botafogo ano passado? Sim. Depois daquela primeira metade? Então, o Flamengo tem time. A questão é, ele entra na segunda etapa ali dessa fase de grupos precisando vencer. Ele precisa vencer. E é diferente você vencer porque você é melhor do que ter que vencer para evitar um problema maior. Mas a situação do Flamengo ainda está ok de ser resolvida, Edu. O Felipe Luiz e o Danilo falaram sobre a atuação do Flamengo. Vamos acompanhar. Queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, é claro que agora temos que tentar. Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, um pouquinho mais de... um pouquinho mais de concentração, eu acho, ali de querer mesmo fazer os gols e vencer. Mas a equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro. Tudo na vida é análise de expectativa e realidade. Todo mundo espera que o Flamengo passeie. Como? Passando rodo em todo mundo. Não é o caso, pelo menos na Libertadores e em alguns jogos. Estava comentando com a Nath aqui, o brasileiro também tem algumas coisinhas ali que estão truncadas. Você que é o maior defensor do filipismo, tal. Por que acontece esses pequenos tropeços? Não flutua tanto, não tá... Problemas de finalização. O Flamengo está enfrentando isso. Não é só o Flamengo, né? Outros times brasileiros também. Bahia... Times criam muito, tá faltando aquele especialista, que seria o Pedro, que não foi titular ontem, entrou na reta final, foi o Juninho. O Juninho é um jogador que não tem a qualidade que tem o Pedro. Então, o futebol brasileiro, os times mais fortes, o Palmeiras, por exemplo, né? Às vezes cria situações, tem atacante que não tá conseguindo fazer o gol. Mas o Flaco Você reclamava do Flaco, né? Por exemplo, mas não reclamei não. Então, assim, os times brasileiros que criam estão tendo dificuldade de botar a bola para dentro. É a falta do artilheiro, aquele cara que tem como diria o Pascoal, né? O cara que tem o cheiro do gol. Como que a bola gosta. Cheiro, né? O cara fede a gol, na verdade, né? Tá faltando esse cara, né? E eu acho que quando o Pedro tiver em boas condições, for titular de novo, tal, com ritmo, ele vai ser o cara que vai colocar, o jogador terminal, como gosta de dizer o Tite, em homenagem a ele, boa recuperação, Tite. O jogador terminal. Então, o Bruno Henrique, por exemplo, muitas vezes nesse papel acabou funcionando ali. O Gabigol era esse cara lá atrás. Então, você pode ter um time que trabalha a bola, que envolve o adversário, tem posse de bola, mas você precisaria de um cara... O Juninho não estava... não tá muito inspirado não, né? Mas assim, o Flamengo, convenhamos, né? Eu vi um resumo, assim, os melhores momentos, vamos ver os melhores momentos de LDU e Flamengo. Aí começava o jogo, o juiz... Aí depois o juiz acabava o jogo. Né? Os melhores momentos ali. Melhores momentos. Começa o jogo. Termina o jogo. Esses foram os melhores momentos. A LDU teve um gol anulado no fim e uma chance incrível de cabeça nos acréscimos. Então, diante do como terminou o jogo, e aí tem altitude, possivelmente o Flamengo mais cansado, né? Não tão adaptado a jogar em Quito. No final das contas, você que falou, assina o 0x0, assina o empate. Eu falei. Antes eu não assinava.
Mas no final, mas agora ele quer. Tá vacinando, porque teve a ponto de perder o jogo. Teve a ponto no final ali de perder. Olha essa chance, olha lá, ó, tapa, de qualidade, vai agora. Na hora da conclusão, o Flamengo tá pecando muitas vezes. Contra o Vasco foi assim, o Léo Jardim lá fez milagres, mas se alguém tem um pouco mais de capricho, de competência, de eficácia, como diz Eu gosto que ele é contundente. o Abel Ferreira, o Flamengo teria vencido praticamente todas as partidas. Pega as partidas que o Flamengo não venceu, normalmente ele é superior ao adversário, ele finaliza mais, ele cria chances reais e o placar fica ali ajustadinho. Então tá na hora de o Flamengo ser eficaz como foi contra o Juventude. Pobrezinho do Juventude, todo mundo começou a chutar a bola lá. Era bola parada, bola volante. Podia ter guardado uns 3 gols aí pra LDU e tal, não. Então contra o Juventude, todo mundo chutava, cabeceava, bola parada, tudo é gol. Precisa concentrar mais em todos os jogos, né? Para que as chances chance não aí da LDU, sejam... Bubu. Olha lá, essa é a acréscimo. Mas, ó, Nath, era o gol da vitória. O Bubu tá falando aqui, mas numa dessa aí, se é um jogo nas oitavas e toma um gol desse aí, acabou, hein? Mas é aquilo que a gente falava, né? Talvez o maior adversário pro Flamengo fosse a altitude. A gente conversava ontem. Porque a LDU, em outros momentos da sua história, já se fez valer mais dessa altitude, pela qualidade técnica que tinha dos seus jogadores. Ontem o Flamengo competiu, mas não consegue o resultado. Quer dizer, o resultado, digo, os 3 pontos, né? Olha, você que está com a gente acompanhando, continue mandando mensagens no chat, né? Que no intervalo a gente lê, que a gente fica ao vivo no YouTube. E mande seu vídeo para cá. O que você achou da apresentação do Flamengo? O pessoal tá chegando com força. Tá bonita a audiência aí e na TV também. Se vocês acham... Mas é para ler as críticas também, viu, Pedro? Não, crítica não. Claro que vai ler. Não leio crítica. Oxi. Esses caras estão malucos, o Flamengo precisa melhorar ou não? Estão malucos, o Flamengo tá bem, vocês ficam falando muito. Então, Libertadores é assim. Mas precisa melhorar, Edu. Eu também acho. Assim, a campanha de Libertadores do Flamengo é uma campanha abaixo do esperado, principalmente pelo torcedor, assim. Porque o Flamengo não conseguiu produzir nos 3 jogos, para os 3 jogos, não conseguiu produzir aquilo que todo mundo espera desse elenco aí. E como o Felipe fala, né? Nem com relação aos desfalques que o Flamengo tinha. O Flamengo tem um elenco ali capacitado para ter atuações melhores. E aí, quando você olha para a pontuação, isso preocupa um pouco o torcedor, que olha, lógico, o Flamengo chegando, brigando pelo título, e com relação à atuação também. Eu acho assim, a altitude, por exemplo, analisando o jogo de ontem, a altitude ela tem uma questão física, lógico que tem, né? Eu já joguei várias vezes na altitude, eu posso falar, mas também tem uma questão psicológica. Qual que é a altitude de Vinhedo? Não tem o Vinhedão lá Vinhedo a gente se sente bem. Você sabe, São Paulo tá uns 700 metros, dependendo da região, 800 mas metros. Vinhedo a gente sente bem. Mas eu acho que tem uma questão psicológica também, sabe? Então, assim, com relação ao jogo de ontem, a LDU, ela, assim, tecnicamente, ela é muito inferior ao Flamengo. Ela deu espaços para o Flamengo, ela deu campo para o Flamengo jogar. E aí, né, a gente sentiu o Flamengo um pouco travado, né? Tem a questão física, tem a questão psicológica, assim, mas um erro de passe, por exemplo, você errar um passe de 3, 4, 5 metros, isso não é normal para esse Flamengo. E isso aconteceu ontem, né? Do Flamengo errar passes, né? Assim, o Danilo falou sobre isso. A gente caprichar um pouquinho mais no passe, ter um pouco mais de tranquilidade na hora que tem uma chance de criação de jogada. O Flamengo chama um pouco a atenção com relação a isso. A gente fala das ideias do Felipe Luiz que são boas, é um elenco muito qualificado, mas se você pegar os 3 jogos do Flamengo na Libertadores, foram jogos teoricamente ruins para esse nível de elenco. Uma crítica à frase do Danilo. Eu acho que isso diz muito sobre o futebol brasileiro. Né? É mais um que chega aqui, tem que saber sofrer. O melhor elenco da América do Sul entra no Libertadores pra saber sofrer, entendeu? Na época que o futebol brasileiro fazia os outros sofrerem, entendeu? Vamos dar taca nos caras, vamos tocar a bola aqui, o outro que vai sofrer, torcer pra não tomar goleada. Agora você vê, o melhor time no elenco da América do Sul, não, isso temos que saber sofrer, tem que saber sofrer. Aí o técnico do São Paulo, Jubileu, não, soubemos sofrer, fica lá o goleiro pegando, a bola passando, raspando, é isso aí, vamos saber sofrer. Imagina aí o Carilli no Vasco tá sofrendo a cena clássica do Carilli já, que é correndo em São Januário, você vai... Não, soubemos sofrer, saber sofrer e tal. Pô, mas pra que tanto sofrimento, entendeu? Se você tem qualidade, capacidade, entendeu? Eu acho. É isso aí, exatamente. Sabe quem gosta dessa frase, precisa saber sofrer? Aí. Não. Até no camarim. Muito já, né? Essa frase é legal.
Não gosto dessa frase. É isso aí. Você vê que é como os outros, muita redundância. O Flamengo perdeu muito gol, dominou o jogo, apesar da altitude contra o time lá na altitude, né? Mas faltou aquele caprichozinho, aquele finalzinho lá só pra finalizar. E aí a gente tinha aproveitado pelo menos 1 ou 2 gols. O Luiz Araújo perdeu uma chance, o Arrascaeta bateu fraco, a bola dominou, ficou muito em cima dele. Teve essas aí. Mas tá de parabéns, a gente conquistou um ponto, a gente consegue reverter aqui no Maracanã, ganhar do Central Córdoba lá na Argentina. A gente consegue tirar 9 pontos, mais 4, 11. Não, 4, 11. Tá bom demais. 13, desculpa. Nem contar eu tô sabendo. Enfim, mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Plá pra dar uma força pra gente. Ative o sininho e meta o dedo no like, porque ajuda pra caramba. É de graça e não dói. Tamo junto. Compartilha, comenta pra gente interagir. E aqui vai ser recíproco. Saudações rubro-negra.